Eu tenho aqui uma pergunta sobre o campo para quem é um terapeuta. Antes de falar sobre isso, porque é lógico que eu poderia falar hotéis, spas, clínicas de estética, salões de beleza, clubes, o que é muito óbvio, eu quero fazer você sonhar um pouco mais comigo. Quando eu comecei a minha formação como terapeuta, eu era atendido, eu fui atendido por praticamente 60 sessões de massoterapia com o Armando Austregéselo, que era o presidente da Amor, Associação de Massagem Oriental. E o Armando ele fazia um trabalho lindo como massoterapeuta, que era unir a massoterapeuta com a análise transacional, que é um tipo de terapia. Isso me ajudou muito a também estudar psicanálise. Eu vou estar falando mais para frente que o terapeuta, massoterapeuta, que é astrólogo, que é psicanalista e professor de yoga, você está falando de um terapeuta completo, uma visão holística. Vou estar falando disso mais para frente. Mas quando eu era atendido pelo Armando, eu era atendido lá na Alameda Jaú, que é aqui em São Paulo, no bairro dos Jardins. Eu era atendido na Uni Yoga, que era a academia, que era o centro de yoga do De Rose. Dentro do centro de yoga do De Rose tinha massoterapia com o Armando e o curso. E o De Rose, ele sempre quis lugares muito bonitos. Então eu aprendi desde cara que o nosso consultório tem que ser um lugar de bom gosto, bonito, bem situado, com um aparelho de som impecável, um incenso de qualidade, luzes no teto, uma secretaria para receber o cliente com um cafezinho, um chá. De cara eu fui educado que o terapeuta tem que ser alguém que tenha essa visão muito linda do consultório, do atendimento, fazer do atendimento uma obra-prima. E eu tinha digamos, uma carreira já pronta como terapeuta, como na área empresarial. Eu trabalhava na Votorantim e optei por abrir mão de tudo, para ser um terapeuta. É um chamado. Eu já fazia karatê, já era macrobiótico, já não comia carne vermelha, já estava envolvido com o yoga, mas queria ser um terapeuta. Então, e eu comecei a pensar o seguinte, várias cidades do interior de São Paulo, eu estou em São Paulo, a minha escola Humana e Amor é em São Paulo, não tinham terapeutas. Então eu atendia uma vez por semana em Limeira, na rua Tenente Belisário, com a Andréia, em Americana, na rua 12 de Outubro, com a Marise e a Jo. Atendi em Jundiaí, que já nem lembro mais, na rua 9 de Julho, acho. Atendi em São José dos Campos, na Avenida Anchieta, e etc. E tinha minha escola em Botafogo, no Rio. Porque eu sempre quis viajar e cada dia para um canto. Eu tinha essa vontade, eu não queria ficar em São Paulo. Tanto que hoje eu moro no Guarujá, moro aqui em São Paulo, onde estou hoje, e moro em Visconde Mauá, no Rio. Eu faço um triângulo: mato, mar e cidade grande. Porque para mim isso era importante. E no momento eu montei escolas, eu estava junto com a Diana naquela época, montei escolas, eu tinha escola em Americana, em Limeira, em São Carlos, que era longe toda a vida, com a Aline, em Santos, na Tenente Belisário, com o saudoso Dagoberto, e mais um monte de escolas. Porque eu sentia a necessidade de atender fora, eu queria me mexer muito. E eu adoro ficar em hotel, adoro um dia estar no mato, um dia estar na praia. E eu comecei a dar aulas e montei uma série de escolas. Com o tempo eu fechei essas escolas. Até estou pensando, agora pós-pandemia, quem sabe montar escolas em outros lugares. Fazer umas parcerias. Mas o principal que eu vi em mim como terapeuta é ter liberdade para atender a hora que eu quisesse. Para cobrar o valor que eu achasse conveniente para mim. Que eu pudesse dividir entre dar aulas, que o Armando me preparou para isso, o Armando Austregésilo e o De Rose, me preparou para dar aulas e me preparou para atender.
Então, quando se fala em nicho de terapia, eu quero que você seja um terapeuta para você morar no mar, para você morar na natureza. Eu acho que terapeutas, nós temos que ter contato com a natureza. Tem muitas profissões que são da cidade grande mesmo, profissões que eu chamo profissões das Babilônias. Babilônia é aquela cidade bíblica que era o caos. Mas eu imagino você, terapeuta, acordando, fazendo tua saudação ao sol, tomando seu chá, agradando seus pets, como a Thalita, a Lakshmi, que ficou um ano sendo terapeuta em Alto Paraíso. Chapada, sabe? Mato, nascer do sol, hoje eu atendo, amanhã não, fazer a própria comida, ter os seus pets, olhar a lua à noite, fazer uma roda de amigos tocando violão. Para mim, o terapeuta ainda é meio sociedade alternativa. Claro, você, Otávio, eu quero trabalhar numa clínica, ótimo, mas comigo eu vou fazer você sonhar um pouco diferente. E aí você decide o que você quer. Eu gosto de trazer essa visão terapêutica dos anos 80, que tudo era feito com muita calma, que nós tínhamos o contato do nosso cliente, hoje seria o celular, que conversávamos, que tínhamos intimidade. Eu acho que você tem que criar a tua forma de atender. Como o mestre Jung dizia, nós temos que criar uma terapia para cada paciente. E ao mesmo tempo eu falo para você, você pode criar uma forma de ser terapeuta muito livre. A nossa profissão é a que ganha mais? Não, não é a que ganha mais, mas te dá liberdade. Você não destrói nada, porque nós tocamos com as mãos, nossa profissão é ecológica, respeita o meio ambiente, respeita a natureza, não engana ninguém, porque por mais que você queira enganar com as mãos, você não consegue. Você não consegue, as pessoas percebem se o seu toque é mentiroso, é falso. E também se seu toque é um toque, porque infelizmente, é o que eu falei, eu levanto uma bandeira na Humana e Amor, na minha escola, uma bandeira que terapia é coisa séria, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Eu vejo algumas formações hoje, forme-se em terapia por 50 cruzeiros e cursos de 2 horas aula, ou vendendo terapias como se fosse um sacolão, compre uma e ganhe 5, aprenda 5 técnicas, 10 técnicas de massagem num curso de 5 horas aula. Massagem você precisa ter supervisão, psicanálise você tem que ter supervisão, você tem que estudar, tem que se dedicar para ter confiança para poder atender, ser um baita terapeuta, como a Thalita, como o Vanderlei, como a Luana, como a Lourdes, como a Nanda, como a Gangade, um terapeuta que você vê que tem confiança, que sabe o que está fazendo e que você tenha muita liberdade, muita liberdade. Terapeuta não pode ser careta, ok? Não pode ser, na minha opinião, não pode. Eu falei muito tempo numa separação que eu fiz profissional, que se eu quisesse cuidar de empresa, se eu quisesse ter um monte de franchising, se eu quisesse ficar cuidando de dinheiro, eu não seria terapeuta. O nosso modo de vida é um modo livre, é um modo solto, é um modo muito natural. Quando eu comecei a fazer terapeuta, De Rose e Armando já falou vegetariano. Falei, como assim vegetariano? Se você vai trabalhar com a gente, você vai ser vegetariano. Talvez você não seja, mas faz yoga, eles falaram para mim. Você tem que se cuidar, você tem que estar energizado, você tem que ser carismático. Então é isso que eu acredito. O nicho é você que faz, mas com muita liberdade. O terapeuta tem que ter muita, muita, muita liberdade. Essa é uma opinião e eu respondo aqui a sua pergunta. Em seguida, mais uma questão.